Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito caro aos agentes públicos e também das estatais e das entidades do Sistema S, que lidam diariamente com as contratações diretas por dispensa de licitação, que é o fantasma do fracionamento ilegal de despesa. Há uns conceitos, umas interpretações que são um pouco equivocadas em relação a como se caracteriza esse fenômeno do fracionamento ilegal de despesa. Uns entendendo que o fracionamento ilegal de despesa corresponde ao somatório das despesas referentes às contratações com o mesmo programa de trabalho ou com o mesmo código de receita ou por via do objeto, quando na verdade não há muito mistério em relação a isso, bastando uma simples interpretação da norma. Às vezes, no dia a dia, diante dos casos concretos, pode ser que essa identificação até traga alguma dificuldade, mas a norma legal, ela traz exatamente o panorama a partir do qual nós vamos conseguir entender e reconhecer a existência do famoso fracionamento ilegal de despesa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que fracionamento ilegal, para que ele seja ilegal, primeiro tem que haver um fracionamento. O fracionamento é a cisão de um todo em partes menores. Quando nós dizemos que há um fracionamento da despesa, significa dizer que nós cindimos, dividimos uma despesa grande, digamos um objeto grande, em objetos menores, então nós fracionamos esse objeto grande para contratações menores. Quando ele é ilegal? Quando esse fracionamento, quando essa cisão, ela serve de meio para o escape ao dever geral de licitar, odiernamente, com mais frequência nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor. Então, para primeiro nós entendermos o que é o fracionamento ilegal de despesa, nós vamos ter que entender o que é primeiro o todo que a norma considera para quando cindida nós possamos identificar se essa cisão configurou ilegalidade ou não. Para isso, nós precisamos ter atenção à norma legal. Nós vamos ver agora a redação do artigo 23, parágrafo 5º, que eu vou ler junto com vocês, porque a redação é um pouco truncada. Artigo 23, parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preço, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Bem, como visto, a norma nos entrega com alguma facilidade o conceito, e sem mistério, do que se considera um todo, para que, uma vez verificadas as compras desse todo de forma parcelada, considerar-se-ia fracionamento ilegal de despesa. Ou seja, são todas aquelas despesas isoladas, autônomas, que admitiriam ser contratadas em conjunto ou de forma concomitante. Vou dar um exemplo muito simples para a gente perceber o raciocínio. Eu posso perfeitamente entrar numa papelaria e comprar apenas um lápis, uma caixa de lápis preto. E aí volto para o meu escritório e no dia seguinte eu resolvo voltar à papelaria e comprar uma caixa de caneta esferográfica. Notem que eu fiz duas compras, o escritório realizou duas despesas, mas
Essas duas despesas, o lápis e a caneta, admitem ser contratadas em conjunto ou de forma concomitante. São objetos de uma mesma família, comercializados pelo mesmo tipo de estabelecimento comercial. Isto é, eu poderia perfeitamente, numa ida só, ir na papelaria e sair de lá com uma caixa de lápis e uma caixa de caneta. Portanto, caneta e lápis são despesas que, ao serem realizadas de forma isolada, devem se somar ao conjunto, devem se somar porque admite-se a contratação em conjunto. É isso que a norma considera um todo. Então, o segredo não está, repito, no elemento de despesa ou na própria nomenclatura do objeto. O segredo está em verificar se aquelas contratações realizadas de forma isolada, por dispensa de licitação, admitiam-se em razão do seu objeto ou em razão do surgimento da demanda que fossem contratadas em conjunto ou concomitantemente. Vou dar outro exemplo, apesar de aparentemente um pouco grosseiro, ou pouco crível talvez, mas ilustra bem o que nós estamos tentando repassar. Imagina que eu sou gestor de um escritório regional, de um órgão público de pequenas proporções. Eu tenho um pequeno parque de impressoras, jato de tinta, e para esse pequeno parque de impressoras, 3, 4 impressoras, funcionarem com suprimentos, terem suprimentos ao longo do exercício financeiro, eu não preciso gastar mais do que R$ 17.600. Pois bem, que é o limite da dispensa em razão do valor para os órgãos da administração pública direta e fundacional. Muito bem. Então eu fui no início do ano, peguei R$ 17.000 e comprei suprimentos e agora eu estou com estoque para o resto do exercício financeiro, não preciso mais comprar suprimentos para o meu parque de impressoras. Uma semana depois, notem, no meu exemplo, eu estou falando em um curto espaço de tempo, uma semana depois, eu recebo da minha matriz uma notícia em que um banco estatal, modernizando o seu parque de hardware, está doando impressoras para outros órgãos públicos. E o meu escritório regional vai dobrar de número de impressoras, porque eu vou receber em doação um mesmo número que eu já tinha. Eu tinha 4 impressoras, agora eu vou ter 8. Uma semana depois. Bem, é claro que eu vou precisar comprar suprimentos para tocar essas novas 4 máquinas, para que elas possam entrar em operação. E aí entra a pergunta: ao tempo da primeira aquisição de suprimentos, já era possível adquirir em conjunto ou de forma concomitante os suprimentos necessários para operar as novas impressoras? Resposta negativa, a não ser que nós tivéssemos bola de cristal. Então notem que quando realizei a primeira despesa com dispensa de licitação, não era possível adquirir em conjunto ou de forma concomitante o segundo lote de suprimentos para impressora, justamente porque não se sabia da necessidade desta demanda, que somente surgiu após. Esse é o ponto nodal da caracterização do fracionamento de despesa. Notem que nesse meu exemplo, eu estou falando em 2 contratações por dispensa de licitação, em um curto espaço de tempo, e é do mesmo objeto, não é outro, não é a mesma família, é o mesmo objeto. São suprimentos para impressora jato de tinta. Mas, como o primeiro não era possível adquirir em conjunto, naturalmente não haverá fracionamento de despesa e eu estarei autorizado, como gestor, a realizar 2 dispensas de licitação. Logo, o que pode caracterizar
com maior dificuldade diante do caso concreto é se era possível planejar as contratações que foram isoladas ao tempo da primeira. Se houver desídia, falta de planejamento, desídia do gestor, aí o fracionamento ilegal estará perfeitamente caracterizado. Bem, é isso, pessoal. Eu aguardo vocês na próxima semana com o nosso próximo tema. Deixem seus comentários e sugestões e críticas e não deixe de me dar aquele seu like. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.